Boa noite, começando aqui mais um Meditando com Elô, outra live na qual hoje vamos conversar e entrevistar uma das minhas alunas meditadoras que superou através do treinamento mental, alcançando atenção plena e meditando com frequência e de forma assídua, superou a vontade de sempre ter que colocar a opinião dela e tentar impor a opinião. E hoje vamos conversar então com a Maria Cristina Versace, que daqui uns minutinhos vai entrar para contar a história dela, como e por que ela se interessou pelo treinamento mental, como tem sido desde as primeiras semanas de aula o que ela sentiu e o que ela já está conseguindo hoje. Então, Maria Cristina, onde você está, pode entrar, por favor, na live. Estou te esperando para a gente conversar. Vamos lá, Maria Cristina. Me solicita participar, ver solicitação. Vamos ver. Cadê você? Ah, perfeito! Chegou, demorou um pouquinho, mas chegou. Uhum. Você está me escutando bem, Cristina? Tá tudo certo, sim. Uhum. Perfeito! Então, bem-vindas todas a essa aula maravilhosa, que vai ser uma live aula entrevista. Olha só. Então, Maria Cristina, conta um pouquinho para a gente quem era Maria Cristina antes desse curso de desenvolvimento pessoal através de treinamento mental com meditação para alcançar a atenção plena, que é o Meditando com o Elô, certo? Boa noite, né, para todos. Assim, eu sabia que alguma coisa eu tinha que mudar, porque assim, o relacionamento meu com a minha filha estava bem prejudicado, com o meu neto também, que é o filho dela, né? Eu sabia que tinha que mudar. Então, ano passado, eu passei por terapia, mas eu acabei abandonando porque não deu nada certo. Aí depois eu procurei o centro espírita, eu fiz fluidoterapia, foi até bom, me acalmei, fiquei um tempo lá e acabei parando de continuar essa ida lá ao centro. Quando E aí eu você fiquei, diz que você sentia que precisava mudar, o que é que estava acontecendo? Aonde você sentia a maior crise eu, na sua... era isso, porque eu tentava, assim, ajudar, né, minha filha, o meu neto, mas eu queria impor o meu modo, né? Sempre assim, aí a gente tinha muito atrito. E era nisso que eu estava procurando. Falei, nossa, tem que mudar, não tá certo isso. Como que eu vou viver com eles que são, né? Que Uhum. eu gosto deles, como que eu vou fazer? Aí eu estava procurando. Aí foi uma colega minha que falou do teu curso, né? Meditando com Elô. Aí eu procurei, e aí já no primeiro dia, na hora que eu, né, fiquei na aula lá com você, eu falei, nossa, muito bom, eu acho que aqui eu vou conseguir me transformar em melhor, né? Procurar ser melhor. E continuei. E assim, cada vez mais assim, colocando em prática o que você ensina. Uhum. Meditando, buscando meditar Isso, diariamente, medito, uns 15 sim. minutos, Às né? vezes eu não consigo, não vou falar que, né, não é todo dia, mas procuro sempre meditar e assim, eu prefiro meditar mais na parte da manhã, porque aí eu acho que eu passo o dia melhor. Em geral, cada pessoa tem um estilo, tem gente que É de isso. manhã prefere fazer determinadas coisas Uhum. e outras que sempre antes de dormir meditam.
O que eu digo só dormir, né? Porque a meditação relaxa muito a É. gente e acalma, Uhum. né? E dormir não é meditar, mas, por exemplo, se estamos trabalhando a atenção plena, precisamos exercitar nossa total atenção e estar despertos durante o processo do exercício Uhum. meditativo diário. É. Porém, também, na hora de dormir, se queremos dormir relaxados, é muito bom começar a meditar. E aí, já fez o exercício diário, se É. soltar e dormir, né? Uhum. E há quanto tempo você está fazendo, tá, com as As aulas aulas, e repetindo eu, os eu, ini- exercícios? eu iniciei assim em fevereiro. E aí já fui colocando em prática essa meditação. Já comecei, assim, no começo eu ficava meio ansiosa, eu não conseguia, né, ficar muito tempo, mas hoje eu consigo mais. Mas foi em fevereiro que eu iniciei. E assim, já Fevereiro. teve, e já, assim, muita mudança já tive com a Uhum, participação do curso. certo. E que mudanças você foi sentindo? Assim, que todas as vezes quando eu estava falando assim, né, com alguém, assim, com a minha filha, que eu queria impor, ela falava alguma coisa, eu imediatamente já reagia, então já saía um pouco de discussão. Hoje não. Hoje eu procuro, como você diz, não reagir, agir, né? Então, às vezes eu fico assim, ouvindo mais o que ela está falando, e às vezes nem falo nada nesse dia. Aí eu aguardo uns dias, eu penso, aí eu vou falar de um outro modo com ela, para ela não acatar o que eu estou falando, né? Assim, seguir o que eu estou falando, mas pelo menos ela vai refletir do que eu falei com ela, né? De alguma opinião que eu dei. Porque eu queria muito, assim, que fosse do meu jeito, e não é, porque é um ser humano, e o ser humano tem a tua individualidade, né? Aham. Então, eu achava que, assim, pelo bem, eu achava que tinha que ser do meu modo, e não é bem assim, né? Eu acho que a gente É, também tem que aceitar um pouco como é o modo das outras pessoas. exatamente. Então, nossa, você está falando sobre vários aspectos do treinamento, né? O primeiro Uhum. deles é ser mais ouvido, menos boca, É, ou seja, escutar para se propor a entender a pessoa, a entender o que ela quer falar, a entender o que ela quer. isso. Muitas vezes a gente percebe um problema, reflete esse problema do nosso ponto de vista, da forma como estamos. Uhum. E já avançamos, eu era muito assim também, Maria Cristina. Uhum. Já avançava e falava, eu vou ajudar, e ficava chocada quando a pessoa não percebia. É, Mas é aquela tal história, quando a gente fala cor vermelha, o tom que vem na mente de cada um de nós é completamente diferente. diferente, é. Tons e tons de vermelho. E Uhum. tons e tons da mesma situação é diferente para cada pessoa, porque cada um de nós enxerga as situações de uma forma, né? É. E antes a gente achava que tinha que ser o cavaleiro andante que já chegava de espada, cortando cabeça e pronto e fazendo, resolvi para você. Não é. É, e, inclusive, eu preciso lembrar o nome desse livro, mas é um livro a respeito de um cavalheiro que ajudava as damiselas, né, as damas, mas Uhum. da forma que ele achava que estava ajudando e que não era a forma que elas queriam ser ajudadas. Então, Uhum. tem vários tons, como a gente precisa muito ouvir, pedir licença e perguntar. Se a pessoa não pediu ajuda, perguntar se pode sugerir se quer. Uhum. E outra questão, né? A primeira é realmente mais escutar, e você já conseguiu, nas primeiras semanas, começar a escutar. E Sim. mesmo quando não concordava, calar e começar a escutar por respeito à forma de ser e à ideia da outra pessoa. Se a gente quer ser respeitado,
Esse é um segundo aspecto muito importante. Uhum. Eu preciso respeitar o outro, mesmo que eu discorde da ideia do outro. E o terceiro aspecto que você me colocou, que você conseguiu se trabalhar e foi um reflexo do trabalho das meditações, e você entendeu, ok, eu posso esperar um outro momento para colocar de uma outra forma a minha ideia, entendendo que se ela não aceitar, eu aceito, mas eu colocando de outra forma, tem muita possibilidade dela refletir a respeito, certo? E os resultados quais foram dessa importante relação sua com a sua filha? É sua filha única, Maria Cristina? Não, eu tenho um filho também, mas assim, mais era com ela, né? Ó, com o meu filho, não. E assim, com o meu neto também, que é adolescente, ele também. Eu comecei, assim, muito a criticar a roupa dele, o modo, o corte de cabelo, né? Então, eu estava sempre criticando, falando, nossa, você vai em tal lugar, você precisa colocar essa roupa? Não deixa para outro momento? Então, todas as vezes ele achava ruim, né? E então, mas assim, melhorou, porque eu também parei também. Falei, não, ele quer andar assim, deixa ele andar desse jeito. E assim, e agora há pouco, acho que não faz nenhuma hora, ele já mandou 3 fotos para mim, falou, olha que eu fiz no meu cabelo que eu cortei, né? Ah, Aí eu fiquei olhando as fotos, eu falei, nossa, eu falei, bom, aí eu já mudei. Eu falei assim, ó, você sabe a minha opinião, né? Que eu não gosto muito desse corte de cabelo, mas se você gosta, se você tá bem assim, ah, entendeu? E isso aconteceu agora, faz nenhuma hora que ele mandou para mim. olha só. Então, e aí ele mandou as fotos até, né, que ele tirou e eu já respondi para ele desse jeito. Então, assim, mudou. Então, hoje eu consigo mais, assim, conversar com a minha filha, ela vem, me procura, pergunta as coisas, eu consigo. Uau. Tá bem melhor mesmo, a nosso Então, o relacionamento. fato dela já te procurar para É, conversar sobre os assuntos é, significa que ela é, percebeu essa sua mudança, sim, né? é. E qual é a sensação? Imagino que quando chegou a hora do seu basta, tipo, caramba, eu entendo, muito legal, porque você fez uma avaliação de você mesma, mesmo antes de começar a fazer o treinamento É, mental, porque eu né? sabia que eu tinha que mudar, porque não dá para continuar desse jeito, né? Eu É. tinha que fazer alguma coisa. Estava Mas buscando a mudança. É, você já tinha essa percepção sim. e já tinha a percepção do aspecto que você tinha que trabalhar, Uhum, certo? é. Mas aí o processo te ajudou a enxergar as nuances desse aspecto que você precisava trabalhar, ou seja, se conhecer melhor? Sim, nossa, eu acho assim, mesmo assim, eu acho que eu ficava olhando mais o lado negativo, sabe, das coisas, e hoje eu já procuro ver assim, tem o negativo, mas também tem muito do positivo, né? E de estar aprendendo, porque eu não sou perfeita, como que eu posso querer que a pessoa faça o que eu quero, né? Então, é assim, mudou também eu acho assim também que a gente tem que treinar a mente treinamento, porque a gente tem uma tendência de ficar olhando tudo negativo, né? Olhar mais a parte negativa. Eu acho que a gente tem que treinar para a gente estar procurando mais os aspectos positivos, né, das coisas, né? Eu acho que a gente vive assim mais em equilíbrio, um momento mais leve na vida da gente. Eu acho que a gente tem que treinar mesmo a mente. E então você está falando, a Maria Cristina de antes estava mais É. como? Se sentia Ah, mais eu, como? eu sofria com isso, né? Sofria porque eu não conseguia impor o que eu queria, né? Então havia muito sofrimento. Hoje já não, hoje eu já consigo ter uma relação assim boa, né? Mais equilibrada, então eu não fico sofrendo muito. Perfeito. Muito ainda Então, sofre. assim, muito porque um pouco sim, né? Não é Ah, perfeição, mas eu acho, procuro, assim, eu acho que, nossa, para mim tá muito bom, assim. Acho que cada vez melhorar mais. Mas pelo tempo, né, que eu tô no curso, eu acho que eu já consegui melhorar muito, né?
Muitíssimo, nossa, porque É. eu imagino, eu fiz essa, como é que fala? Essa ênfase no não sofrer muito, Uhum. mas eu entendo que, como mãe, embora É. eu nunca tenha parido nenhum, mas acabei, como é que fala? Criando quatro, que Uhum. tem diferentes idades, então, agora pelo mundo, a última Sharon, que vocês escutam É. muito falar da Sharon, Uhum. né? 13 anos e meio. Inclusive, hoje vocês não estão vendo a minha almofada, porque eu não estou no Em meu casa. sofá de Uhum. meditação. Eu estou aqui numa salinha do apartamento da Stephanie, no Rio, que é a mãe biológica da Sharon. Uhum. E finalmente a Sharon vai poder voltar a morar com ela, né? Então, nós viemos, estamos fazendo entrevistas em escolas aqui próximas, já conhecemos duas escolas, e todos esses filhos, né, que a gente tem, ou pessoas que a gente ama muito, pessoas com quem a gente convive muito, a gente sofre quando eles sofrem, né? Nossos entes queridos, quando estão Uhum. sofrendo ou fazendo alguma coisa que a gente, principalmente os mais jovens, já sabe por experiência de vida que não vai dar um bom resultado, a gente sofre por Sim. eles e sofre quando não consegue encontrar maneira de fazê-los enxergar. E, no geral, quando esse sofrimento é forte, a gente quer agarrar, sacudir e fazer que abram os olhos, e é aí quando a gente tromba, Uhum. né? E quando a gente consegue com calma, como você falou, ok, não tem jeito, eu preciso respeitar. Se eu quero ser respeitado, se quero que eles me respeitem, respeitem a minha opinião, eu tenho que respeitar a opinião dos demais, deles principalmente. E aí, mesmo quando você consegue colocar de uma certa forma mais adequada a tua opinião, quando eles não conseguem ainda ingerir essa opinião, adaptar para o jeito deles e solucionar, a gente continua com aquela expectativa do ui, será Não, que eu acho que vai resultar? tentando, né? Eu acho tentando, acho que é a parte que a Isso, gente tem que fazer, né? E aí é com exatamente. eles, O pelo menos tenta. importante que eu queria concluir disso é que você também falou, só pensava no negativo. E se a gente É. fica naquela expectativa, se ele não fizer desse jeito, ou eu consegui calar, eu fiquei quieta, sugeri de uma forma muito adequada, consegui que me escutasse, mas ainda não fez, e eu fico pensando que não vai resultar, eu estou projetando energia É. negativa. Lembra que somos energia, né? Hum. Então, um passo muito importante que você falou também, que é outro aspecto, porque a gente vai acordando pouco a pouco nesse processo, a cada aspecto, né, da situação. E um deles é, uau, se eu fico na expectativa que não vai resultar, eu estou mandando energia Energia. negativa. Vamos começar a olhar o lado positivo. Eu já consegui colocar uma sugestão. Provavelmente, como aceitou escutar, está refletindo. Uhum. Talvez não haja exatamente como eu sugeri, mas provavelmente adapte de algo do que eu falei. Então, É. E às vezes também não é no tempo da gente, né? No tempo da outra é pessoa. Às vezes demora mais um pouco, né? É isso. perfeito, Cristina. Olha, E não assim, é. e assim, também quando eu termino de fazer a meditação, eu faço assim uma oração, né? Aí eu faço para os meus dois filhos, para os meus dois netos, para os meus pais que já são de idade, para várias pessoas. Então eu começo a fazer um tipo de uma oração assim de proteção e assim, só
mandando coisas positivas, felicidade, harmonia, paciência para a pessoa, sabe? Eu faço isso também. Eu já emendo tudo na meditação e assim, e de estar refletindo também. Às vezes eu fico refletindo o modo como eu falei com uma pessoa, sabe? O modo como eu agi, será que foi correto? Será que foi adequado no momento, né, de eu ter falado alguma coisa? Eu acho que esse também é para o conhecimento da gente, né, para Para o o amadurecimento. autoconhecimento, Para a gente estar refletindo, será que foi legal ter falado daquele modo, falado assim, sabe? Eu acho que a gente tem que estar se conhecendo e muito, né? E, e frequentemente, né? É aquela Uhum. questão. Tudo muda e se transforma a cada segundo e a gente aprende até a hora de deixar esse mundo, É, né? é, sempre E, aprendendo. e a questão da atenção, ela tem que ser treinada frequentemente, como tudo. Se a Uhum. gente toma banho diário para fazer o nosso asseio diário, se a gente se alimenta N vezes por dia, certo? Tem que alimentar a Amém. mente de bons pensamentos, tem É, que refletir frequentemente para modelar a nossa forma de ser, porque a gente acaba desviando e relaxando, né? uhum. Então, se a gente está sempre treinando a atenção e refletindo, a gente vai pegando pequenos aspectos nossos e vendo, será que eu derrapei ali? Será que o tom de Uhum. voz que eu usei, a palavra não caiu bem para aquela pessoa? E a gente Uhum. vai melhorando essa relação. É. E o importante é realmente exercitar, né? Uhum. E além, olá, Helene, tá vendo? Até gente de lá do norte dos Estados Unidos, perto do Canadá, escutando seu depoimento. Nossa. Welcome! Bem-vinda, Helene. Bem-vindas todas. Hoje eu nem fiquei aqui clicando muito acenar, mas considerem-se todas muito bem-vindas e acenadas, porque outro dia eu tentava clicar e me desaparecia a tela, e eu hoje não quis nem fazer isso para, de repente, não clicar a Cristina fora, porque hoje a Cristina é a nossa protagonista, sem dúvida. E tenho várias alunas com, como é que fala? Já com vários depoimentos maravilhosos de superação e convido a todas para o dia que quiserem vir e colocar as suas superações e o trabalho e como sentiu as aulas e tudo, né? Gostaria de te perguntar, bom, a gente já viu que se a sua filha já está agora Uhum. pedindo a sua opinião, conversando com você a respeito, já não, porque antes eu imagino que quando você tentava impor suas É. ideias para ela, ela já te dava uma Ah, isolada, sim. Já falava, aí eu já falava outra coisa, aí virava aquela bagunça. Isso. Agora você me disse que já conversa muito tranquilamente É. com ela, cala, escuta, ela busca Uhum. a tua opinião de uma certa forma, porque mesmo que ela não diga, mamãe, o que que você acha que eu quero fazer? Só do que eu devo É. fazer, né? Mas só pelo De- fato dela já dividir com você os Isso. assuntos É. dela, significa que ela percebeu a sua nova forma, a sua mudança, Uhum. já confia mais em você e em se abrir com você, que É. você não vai atropelar. Alguém mais do seu convívio percebeu também alguma de suas transformações aí, sua Eu acho assim, mudança? foram mais eles mesmo. Eu acho que da minha filha, do meu neto, eu acho que são mais eles mesmo, porque é onde eu estava tendo mais atrito, né? Eu acho que. Aham. Agora, você me contou de uma outra questão muito interessante que eu gostaria de te pedir licença para mencionar isso e que você contasse daquele exame desagradável que você teve que fazer um exame Isso. clínico e
como você reagiu, né? Ou melhor, como você começou a reagir e aí parou e agiu, né? Conta para nós. Eu tava com calcificação num dos seios, aí eu fui fazer um exame que chama mamotomia, né? Aí só que eu não sabia como é que era, porque era mais ou menos parecido com uma punção, só que era uma agulha maior, ia ser colocado um clipe de titânio no seio para ficar demarcando o local onde foi feita a biópsia. Aí eu fui no dia do exame. Aí chegando lá, já estava preparada com a roupa e eu estava numa sala de espera, né? Só que eu já estava meio ansiosa, um pouquinho nervosa. E como eu vi que não tinha ninguém na sala, eu já me posicionei lá na poltrona e já comecei a fazer uma meditação. Ali eu fiz a meditação, eu fiz as 3 séries de 7 respirações, né, cada uma, e fiquei ali meditando, acho que deu mais ou menos uns 15 minutos, e eu consegui me acalmar. Aí, logo após, eu já fui chamada para entrar na sala para ir fazer o exame. Aí, chegando lá, o médico falou, olha, você vai tomar uma anestesia, né, vai ter uma anestesia no seio, você não vai sentir, mas o duro vai ser a posição que você vai ter que ficar. Posição que você não pode se mexer, porque senão atrapalha o exame, porque ia ser guiado por mamografia. E falou, olha, vai durar de 1 hora a 1 hora e meia. Eu falei, nossa, o que Uma será hora que e vai meia. fazer tanto, né? Ficar 1 hora e meia fazendo exame, eu já fiquei nervosa. Aí falou, ó, deita, era uma mesa, deita na mesa. A mesa tinha um buraco, onde eu encaixei o seio. Então eu fiquei de barriga para baixo, e naquela posição eu não poderia me mexer para não atrapalhar. Só que assim, começou o exame, aí teve uma certa altura assim do exame, eu já fui sentindo assim meu corpo muito rígido. Tava totalmente assim, musculatura bem rígida, né? Aí eu lembrei do curso, do teu curso. Aí eu lembrei que você, na meditação, você começa, né? Relaxa a musculatura da cabeça, dos ombros, do braço, do cotovelo. Aí eu fui lembrando que você vai falando e fui relaxando o corpo inteirinho. Aí quando eu vi que eu já estava com o corpo totalmente relaxado, eu falei, agora eu vou prestar atenção na minha respiração. Aí eu fiquei observando a entrada do ar, né, e a saída do ar. E aí eu fui passando todo o exame, que durou um pouco mais de 1 hora, não chegou a 1 hora e meia. Uau. Eu passei ele assim com menos sofrimento, né? Que não foi fácil, mas Não. pelo menos eu consegui. E aí eu fiquei, nossa, fiquei toda contente. Por isso que eu quis colocar lá no curso, eu falei, nossa, eu vou contar, né? Porque eu, eu coloquei É em digno de prática, ser né? O que eu contado, aprendi. claro. Você vê uma situação Foi. desagradável, É, dolorosa, de sim. pressão, Uhum, e como tudo é como a gente encara a situação. uhum, Se eu começar a encarar aquilo, uau, 1 hora e meia, não posso me é, mexer, vai atrapalhar o então, exame, tem incômodo, dói, meu corpo já está todo. Se eu continuo, eu vou acabar aí é pior. gritando, É, eu vou levantar, vai ser um desastre, eu vou me mexer, vou agoniar o médico, vai descer, vou ao uhum, banheiro, volto para lá, vai ter que começar tudo outra vez. E eu já escutei histórias, esse exame eu nunca tinha escutado, mas uhum, já escutei histórias de outros exames que o pessoal entra em parafuso, como a gente é, diz, e é pior, porque você vai ter que voltar e sim, recomeçar. E é o aí que você iria se. acontecer. Hã? É, Oi? o que poderia ter acontecido, né? Se você ficar assim tensa, não é fácil passar por ele. É É, sofrido mesmo. exato. E você conseguiu É. lembrar dos exercícios de relaxamento, ou seja, você realmente, desde que começou, aplica cada exercício que aprende nas aulas semanais e utiliza como ferramenta nos momentos mais importantes, Uhum, seja na relação com a sua filha, seja em outras situações críticas da sua vida. é. Isso é maravilhoso. E o maravilhoso quando a gente aprende exercícios meditativos, sejam de relaxamento, de foco de atenção
ou de reflexão é um instrumento que cada uma de nós vai ter para o resto da vida. Uhum. Eu estudo e medito há mais de 20 anos, há 24, quase 25 anos. Em janeiro vai fazer 25 anos. E até hoje, em diferentes situações, eu vou pegando diferentes exercícios para fazer. E faço e funciona. Porque você vai guardando toda essa metodologia, todos esses exercícios, e diferentes exercícios funcionam para diferentes situações e funciona. São exercícios milenares que há milênios o pessoal do Tíbet, do Butão, da Tailândia utiliza, vindos do budismo tibetano. Foi o que me foi passado pelos mestres que vêm aprendendo há todos esses milênios, né? E funciona, porque é a essência de cada um de nós. Trabalhar com a nossa energia, trabalhar com o nosso ser interno. E é incrível como se adapta às situações de vida diária, porque somos esse ser integral, corpo e mente. E, na verdade, o corpo é puro depositório, é um invase de quem somos, que é essa mente de eletricidade inteligente, de energia inteligente. Precisava desse container, que é o nosso corpo, para conter a nossa essência, que é essa energia consciente. E então, fazendo os exercícios, eles trabalham diretamente a nossa essência, ficam guardados e quando a gente ativa e aplica na vida diária, para sempre vai estar lá e para sempre, você aprendeu agora, vai ser sempre um instrumento que você vai poder usar para solucionar problemas para o resto da sua vida. Vai ter efeito, né? Muito bom mesmo. E Que outra bom. coisa também, e assim também, o que eu também aprendi, também coloquei bastante em prática, é de estar agradecendo, sabe? Que nem agora, estar agradecendo aqui, que a gente está aqui conversando, eu estou conseguindo falar, eu estou conseguindo enxergar, estou conseguindo, né? E eu achei agradecer bastante, agradecer muito. Eu moro num apartamento, então toda vez quando eu estou chegando, quando eu abro a porta, eu já penso, falo, nossa, gostoso, eu tô no meu lugarzinho, coisa boa, sabe, assim, então eu tô sempre agradecendo, vendo todo esse outro lado também, porque antes eu também não ficava pensando nisso, né, hoje eu já tô agradecendo muito mais. Isso De é coisas maravilhoso. pequenas, são pequenas, mas faz parte da gente. Exato, e é o lado positivo, né? Infelizmente, a onda de reclamar é É, maior, né? A gente reclama quando faz calor, é, a gente reclama quando faz frio, a gente reclama quando faz sol, reclama quando faz chuva, e esquece que quando faz calor, a terra, as sementes, as plantações precisam do sol para ativar, para nascer, tem todo um lado bom, por mais calor que esteja. Quando chove, a gente precisa da água, aumenta as reservas, as plantas precisam da água, os alimentos que a gente vai comer precisam ser regados, né? E a gente, em vez de estar reclamando, falar, uau, tá bom, tomei um banho, esqueci o guarda-chuva, que mal, mas está regando as plantações, baixando a poeira, olhar sempre para o lado positivo, para não ficar na espiral para baixo, mas fazer a espiral para cima, que eleva, que traz, recordar que tem esse lado também. E não é tudo ou nada, tudo é um pouco de cada, né? Um pouco positivo, um pouco negativo. Nem falaria negativo, porque tem muita gente que adora se molhar com a chuva, mesmo no não é frio. gostoso? Chega correndo em casa e toma um banhão, né? E o fato de agradecer as pequenas coisas que tem, né? Quanto mais a gente consegue agradecer as pequenas e simples coisas que tem,
mais coisas e mais momentos para serem agradecidos a gente vai ter na vida, né? Mais, como é que fala, razões vão ocorrer na nossa vida para que depois a gente possa agradecer, né? Mais coisas boas vão chegar na nossa vida. Nossa, É, incrível! Você está passando por várias mas aulas. assim, é aprendizagem, né? Tô aprendendo um monte de coisa. Maravilhoso. É bom. E pondo em treinamento, pondo em exercício Uhum. e treinando, né? Esse entendimento maravilhoso. É. Alguma coisa mais que você queira colocar? E assim também de estar assim, eu acho assim, observando a natureza, né? Porque a gente tá tão nessa vida sempre agitada, faz as coisas assim, você procura, você não olha o céu, você não olha a natureza, né? Só ninguém nem olha como é que tá a lua, né? Eu acho assim também tá observando a natureza, que eu acho que a gente aprende muito com a natureza. Sem dúvida É, nenhuma. A eu gente acho, aprende a interdependência, é, a impermanência, né? uhum, Vendo as também é flores, os animais, isso. os insetos nascer, viver, Uhum, morrer, né? A gente vê o ciclo de vida se repetindo e é um treino de atenção. é, E justamente porque quando a gente treina a atenção, o nosso olhar deixa de ser assim, né? E passa a ser assim, né? A gente passa a ver panorâmico, a dar atenção às coisas que sempre estiveram do nosso lado. é, Mas se a gente não coloca atenção, né? A uhum, gente não enxerga, pode até ver, mas não enxerga. Para enxergar tem que, uau, é assim, né? E é maravilhoso quando a gente treina a nossa atenção, que a gente fica mais atenta, uhum, realmente, a tudo que está acontecendo, detalhes, né? E quanto mais parar e der atenção para esses detalhes, mais estou retreinando a minha atenção. uhum. Maravilhoso, Maria E Cristina. assim, outro Amei. ponto também que eu poderia estar falando, assim, é que a gente fala assim, né, que a gente tem que estar vivendo mais é o presente, não ficar só relembrando do passado, as coisas que aconteceram, né, e também não ficar projetando coisa, o que vai acontecer, o futuro, porque a gente fica ansiosa. Também estou trabalhando isso também. É difícil, porque a gente está sempre pensando, nossa, o que vai acontecer, o que vai, né, mas está mais no presente, porque a gente tem que observar a criança, quando ela brinca, quando ela está fazendo alguma coisa, ela está ali no presente. Ela não está ficando pensando o que vai acontecer, o que aconteceu, né? Ela está bem focada ali no presente. Então, acho que a gente tem que observar isso também e procurar se focar mais no presente. Perfeito, outra lição. Olha só, de fevereiro para cá, realmente você É, já englobou o curso, repete e maravilha, uhum, repete os exercícios, né? É, perfeito, e está super atenta, porque viver no presente é viver no único tempo que a gente existe. A gente não existe no passado. O uhum. passado foi Já um foi? minuto presente que a gente viveu e ficou para trás. E não vai ser repetido. Ele É, pode ser emulado. A gente pode imaginar repetir a mesma ação, mas vai sair com aspectos diferentes. Exatamente o que já aconteceu, já aconteceu. uhum, E a gente tem que lembrar que hoje é o que é e vive o que vive, porque a gente vem construindo a vida de hoje desde o passado, a cada minuto vivido no presente que foi ficando no passado. Então, a importância de enxergar que o presente é o único momento em que a gente está existindo e cada coisa que eu penso, faço e falo, com isso estou construindo o meu futuro. uhum, Com cada vivência no minuto presente, eu estou construindo o que vai ser meu futuro, né? Então,
se eu ficar pensando, e quando chegar lá, como será? Mas não estou fazendo nada para mudar, agora, eu nunca... Esse como será vai ficar sempre na imaginação e nunca vai acontecer. E se eu falar, ok, projeto que eu vou mudar, eu preciso fazer algo para mudar agora, para ter aquela boa relação que eu quero com a minha filha no futuro. Mas aonde eu estou trabalhando isso, não é só Presente. ficar no desejo. Se eu Uhum. não me mover, nada vai acontecer. Se não tiver ação, não tem transformação. Essa é uma frase importante que Uhum. é importantíssimo que cada aluno e aluna recorde isso sempre. Se não tiver ação hoje, aqui, no agora, não haverá transformação. Se só ficar desejando, parado aqui, tem que arregaçar a manga, trabalhar, exercitar, e aí se transformando pouco a pouquinho, em Uhum. cada minuto presente. Projetamos aonde queremos chegar no futuro, e aí aterrissamos no nosso presente e vamos trabalhando cada minuto dele com a certeza de chegar no futuro, né? Uhum. Perfeito, Maria. Diga. Não, não, tô concordando, tá certo. Tá concordando. É. Perfeito. Maravilhoso. Sabe que eu não sei como, se você tem alguma coisa mais para falar ou a plateia tem alguma questão que gostaria de perguntar para Maria Cristina? Vamos ver. Ou uma pergunta, uma sugestão, uma opinião diferente ou igual, ou como seja, um comentário. Vamos ver, às vezes o pessoal fica bem calado. Olha, eu acho que já foi tão impactante, tão assim natural a tua colocação e esse ânimo, esse sorriso. Ah, vamos ver, olha, tudo maravilhoso. A Maria Lucélia, ó, tudo. E eu com esse óculos novo. Ah, parabenizar a Maria Cristina Hermínia, maravilhosa, parabéns, colegas, colegas meditadoras, aplaudindo a Maria Cristina, claro. Aham, perfeito. Olha, eu gostaria de, nesses últimos minutinhos, fazer uma meditação, porque desde que começamos a série do medo, a gente não teve mais tempo de fazer nenhuma meditação, nem de relaxamento, nem de atenção. E pelo menos 2 exercícios eu gostaria de estar fazendo agora. Olha, o que entrou? Fiquei surpreendida, com os seus o quê? Com seus relatos, Cris, a Regina Mastini, tá vendo? Vamos ver, tá entrando mais, uns minutinhos mais, se alguém quer comentar ou perguntar, vamos lá. Que bom. Bom, eu só tenho que agradecer também, né? Espero que tenha contribuído com alguma coisa, né? Pelo menos pela experiência que eu Olha, passei. Mas agora eu continuo, porque vai fazer a então, meditação. você sabe sair porque eu não sei te desconectar. E se eu não sei, Eu então... Hã? não sei, não. Você sabe que, olha, eu não sei como que foi que a Maria Antônia entrou e daí saiu, eu não sei. Mas não importa, pode Né? ficar. Vamos, Depois eu tenho que descobrir, olha só, eu não prestei atenção, porque o mais importante era você entrar e fazer É. esse depoimento maravilhoso. Olha, Uhum. Marilene, vamos lá. Parabéns às duas, obrigada, que delícia. Quantos treinamento nos faz tanto bem, que bom. Uau, hoje tem Flamengo e Fluminense aqui no Rio, já sabe. E a torcida do Flamengo, que aliás eu estou no bairro do Flamengo, não sei se vocês puderam escutar. Uou, deve ter feito gol. Mas é isso aí, o que faz bem é maravilhoso. A minha experiência
Foi exatamente igual o que vocês relatam. No começo era um segundo e eu já perdi a atenção, mas era aquela questão. Também chegou no meu momento do basta, eu decidi que eu tinha que fazer algo para mudar. Eu já tinha feito bastante terapia na minha vida, principalmente também por ser fonoaudióloga, com especialização em psicologia, então eu também já tinha feito, mas eu não sentia como um instrumento rápido de transformação. Se observava, mas não sentia. Tanto que a meditação budista tibetana hoje em dia é tão considerada terapêutica porque é transformadora, como a gente se transforma, como nesse relato que você fez da sua transformação, que hoje entre Estados Unidos e México, a grande maioria dos psicólogos pode até fazer as sessões de uma, duas ou três vezes de terapia na semana e incluem exercícios meditativos para o paciente fazer diariamente para acelerar o processo de meditação. E muitas pessoas nem fazem terapia com os terapeutas, se enfocam, se determinam e fazem meditações diariamente com o foco e o objetivo de se conhecer bem primeiro, enxergar seu lado adequado e enxergar o inadequado, definir, transformar e usar os exercícios como instrumento e ferramenta para transformar o inadequado e fazem o autoprocesso de transformação. E é exatamente igual ao que vocês sentiram. Pouco a pouquinho, mais cada dia que eu aplico no meu dia a dia, cada aspecto que eu aprendi, cada insight, cada sacada, cada percepção durante as meditações, eu já aplico no meu dia a dia, nas situações que ocorrem na minha vida e persisto no caminho, persisto exercitando tanto quanto eu como, tanto quanto eu me visto, tanto quanto eu me banho, né? Tanto quanto eu escovo os dentes, persisto. Cada dia mais fácil, cada dia me sinto melhor, cada dia mesmo em frente a um problema, transformo ele em desafio e uso algum dos instrumentos meditativos e uau, soluciono da melhor maneira possível. Isso é maravilhoso, né? Que a gente sempre vai poder lançar mão disso que aprendeu, que está interno. Exercitado, ele internaliza. E automaticamente, você usou automaticamente na hora do momento, começou a angustiar e estava se sentindo mal, vamos lá. A meditar, primeiro de tudo, respira, acalma, e aí vai refletindo N várias coisas que a gente pode fazer para passar aquele momento da melhor maneira possível, né? Não tinha jeito de estar confortável, mas com a meditação o desconforto foi minimizado, porque tudo sempre é a forma como a gente enxerga a situação e a forma como a gente reage ou age na situação, certo? E sempre agir é o melhor, né? Vamos lá, então? Postura de meditação, não vai dar para enxergar, mão esquerda em concha, mão direita em concha sobre ela, polegares tocando suavemente. Quem quiser fazer a postura do anular e não é o indicador, é o anular e o polegar tocando, mãos sobre os joelhos. Eu uso o mudra, a posição do budismo tibetano, tá, mão esquerda em concha, direita em concha sobre ela e os polegares tocando aqui na nossa virilha. Então, vamos lá. Coluna ereta,
pés bem plantados no chão, na sua cadeira, sofá, poltrona, ou então em posição de lótus, no seu colchão de meditação, na sua almofada de meditação, como queira. Coluna ereta, olhos ligeiramente entreabertos, cabeça ligeiramente flexionada para frente, olhando um ponto fixo no chão ou na mesa à sua frente. Acalmando, respirando com tranquilidade, no seu ritmo, soltando e relaxando toda a musculatura do corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés, colocando o total foco da sua atenção em cada parte do corpo que vai soltar e relaxar. Soltando e relaxando a musculatura do topo da sua cabeça, da sua nuca, soltando e relaxando a musculatura do seu rosto, soltando e relaxando a musculatura do seu pescoço, dos ombros, soltando e relaxando a musculatura dos braços, dos cotovelos, soltando e relaxando a musculatura dos antebraços, dos punhos, soltando e relaxando a musculatura das mãos, dos dedos das mãos, soltando e relaxando a musculatura das costas, da cintura, das nádegas, soltando e relaxando a musculatura do peito, do ventre, da virilha, soltando e relaxando a musculatura das pernas, perdão, das coxas, soltando e relaxando a musculatura dos joelhos, das pernas, soltando e relaxando a musculatura dos tornozelos, dos calcanhares, soltando e relaxando a musculatura dos pés, dos dedos dos pés, soltando e relaxando a musculatura de todo o corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés.
E agora vamos mudar o nosso foco de atenção para o movimento do nosso abdômen. Colocamos nossas mãos sobre o umbigo para sentir o nosso ventre inflar quando inspiramos e nosso ventre murchar quando expiramos. Nosso ventre infla quando inspiramos. Nosso ventre murcha quando expiramos. Prestando total atenção ao movimento do nosso abdômen enquanto respiramos. Infla quando inspira. Murcha quando expira. E agora vamos refletir, buscando recordar momentos em que quisemos impor nossas ideias, nossa forma de ser, querendo que a pessoa a adotasse, a assumisse tal e qual, e não resultou. Vamos refletir sobre um desses momentos que já passamos em nossa vida. Vamos nos enxergar falando com uma pessoa e nos observar nosso tom de voz, a velocidade com a qual falamos, a expressão do nosso rosto quando estávamos falando, os gestos que usamos com nossos braços, com nosso corpo, enquanto estávamos impondo nossa ideia, tentando impor nossa ideia. Quando estávamos dando uma opinião não solicitada, que era quase como um comando, que praticamente estávamos mandando, tentando fazer com que a pessoa fizesse o que estávamos dizendo. Nos vemos a nós mesmos e a pessoa à nossa frente, ou as pessoas, e nos observamos. Tom de voz, palavras usadas, expressão no rosto, nossos gestos. E agora vamos olhar com atenção a expressão da pessoa à nossa frente e perceber as reações que provocamos com a nossa atitude.
como a pessoa se deixou ofender, como a pessoa se deixou irritar por nossa atitude, como a pessoa reagiu ou agiu. Talvez a pessoa não tenha se deixado irritar pela nossa maneira de tentar impor nossas ideias e com muita calma expôs que não muito obrigada. Obrigada por sua opinião, mas vou resolver a minha maneira. E pode ter caído como um balde de água fria sobre a nossa cabeça. Ou ela se deixou irritar, explodiu, crise, gritaria, discussão, saiu correndo e nos deixou plantada. Observamos como reagimos, como agimos, como a pessoa reagiu ou agiu. E se enxergamos os aspectos onde tropeçamos, os aspectos que podemos modificar, o momento em que deixamos de respeitar a outra pessoa, o momento em que deixamos de dar atenção a ela e só queríamos falar o que imaginávamos que ela devia fazer. O momento em que deixamos de escutá-la com atenção. E então refletir em que aspecto, em que atitude podemos modificar de nós mesmos para ter o melhor resultado. Escutar completamente e aceitar que pense assim, ainda que discordemos do que pensa, buscar encontrar uma maneira de expor a forma que pensamos, de dar nossa sugestão, perguntando primeiro se ela quer escutar nossa opinião e nossa sugestão, ou se ela só quer desabafar e não está pedindo sugestão, não está perguntando nossa opinião. E agora vamos buscar recordar um momento em que a pessoa veio nos pedir apoio, veio nos pedir ajuda, veio perguntar nossa opinião. E como agimos? De que forma demos nossa opinião? Impondo ou sugerindo? De que forma escutamos? Com
sem atenção a todos os detalhes do que ela colocou. De que forma colocamos para ela que não concordávamos com a forma que ela estava dizendo que ia resolver a situação? De que forma dissemos que sim, estava adequado? Como foi que ocorreu? E que resultou? Uma situação que realmente tenhamos podido apoiar de forma adequada e que resultou bem e que a pessoa se sentiu respeitada e apoiada por nós. E vamos tomar essa semana para exercitar, nos observar os momentos em que devemos calar e buscar recordar, ser mais ouvido que boca, escutar com atenção e detalhe, aguardar que peçam nossa opinião, ou perguntar, pedir licença e perguntar se gostariam de escutá-la, se gostariam de escutar nossa opinião, se gostariam de escutar uma sugestão da nossa parte. Exercitar calar quando percebemos que a pessoa só quer poder expor o que está sentindo e pensando, ainda que discordemos. Estar atentas a nós mesmos e muito atentas em observar aos demais. Movendo as pernas, movendo os braços, estirando. Maravilha! Espero, eu tenho certeza que o depoimento da Maria Cristina apoiou a mais de uma, sem dúvida nenhuma, porque às vezes, muitas vezes, a gente pensa que só acontece com a gente, só comigo está indo mais devagar, né? E, de repente, a gente enxerga o processo passo a passo, às vezes ainda, resvalo, mas lembro, recordo e fico mais atenta para a próxima situação, né? E espero que essa meditação de relaxar, de atenção e de reflexão que fizemos agora também apoie muito a cada uma que está conosco agora, cada um. Então, eu desejo uma maravilhosa noite a todas, agradeço imensamente a presença de cada um e agradeço ainda mais imensamente Maria Cristina. Ai, obrigada, eu que agradeço. Teu depoimento, se Obrigada. abrir com a gente, tá bom? Obrigada. Obrigada. Meninas, muito boa noite.
Tchau e até a próxima quinta-feira.